Boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe e nos envolva, hoje e sempre. É muito difícil encontrarmos uma criança que não goste de histórias. Até nós, adultos, gostamos. Quando crianças, ouvimos várias. Temos as histórias clássicas, Branca de Neve, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho e assim por diante. A história é muito importante na educação da criança, porque traz uma mensagem. É o bem que vence o mal, devemos ter boas atitudes e assim por diante. Até Jesus utilizou desse extraordinário recurso pedagógico que é a história, nos legando as suas singelas histórias, porém profundas. Utilizou fatos, costumes daquele povo, daquela época, nos legando as suas lindas parábolas. Passarão os milênios, e essas singelas e profundas mensagens de Jesus, suas parábolas, estarão sempre presentes na humanidade, ajudando ela na sua jornada evolutiva. Entre as histórias que os pais contam às crianças, há uma que vem sendo contada há milênios. É a lenda de Adão e Eva. Nos ensinaram que um dia Deus resolveu povoar o mundo. Fez o boneco de barro, deu um sopro de vida e estava criado Adão. O Senhor da vida passou a observá-lo e percebeu que ele andava meio triste, sozinho, e resolveu dar-lhe uma companheira. Podia ser um companheiro, por que não? Pois eram para viver como irmãos. Mas para nossa felicidade, ele optou pelo sexo feminino. Deus, que não é nada complicado, aquele dia talvez ele não tivesse muito o que fazer, pois já tinha feito toda a sua criação. Para fazer a mulher, ele foi para um caminho mais comprido. Podia ter feito outro boneco de barro, ter dado outro sopro de vida, mas não. Ele retirou um pedaço da costela de Adão. Talvez ele achou que o homem ficou muito perfeito, quis deixar um pouquinho meio torto, mas tudo bem. Tirou a costela de Adão, fez a mulher, deu o nome ela de Eva e colocou ambos a viver no paraíso. Mas recomendou que eles deveriam viver em pureza de sentimento e moral. Mas Deus, talvez meio ingênuo, não sabia que tinha lá uma serpente, muito intrigueira. E ela instigou o casal, eles desobedeceram a lei de Deus, a ordem de Deus, e comeram a fruta proibida, a maçã. Deus ficou tão irritado, e expulsou os dois do paraíso e os condenou a ganhar o pão de cada dia com o suor de seu rosto, com o seu próprio trabalho. E nesse dia fatídico, então, Deus inventava o maior inimigo do homem, o trabalho. E essa ideia que trabalho é um castigo, espalhou-se e fixou na mente da humanidade. Nós gostaríamos de viajar, passear, mas temos que trabalhar. Preferíamos ir para uma praia, para o campo, pescar, mas temos que trabalhar. Esses dias de inverno, de frio, manhã cedo, difícil sair debaixo do edredom, mas está lá o celular, o relógio, avisando que é hora de trabalhar. Quando jovem, primeiro emprego, carteira assinada, já pensa na aposentadoria. Já começa a fazer as contas, fazer planos para o dia que deixar de trabalhar. E fica ansioso para que esse dia chegue logo e ele fique sem fazer nada. E nesse meio tempo, o que o homem faz? Joga em todos os tipos de loteria que está aí, proliferando no mundo. No Brasil, então, é uma festa, é uma lista de loteria. Onde tem um joguinho, está lá o homem fazendo uma fezinha para ganhar o dinheiro, para tentar burlar uma lei de Deus, a lei do trabalho. É interessante que o homem sempre acha que é mais esperto que o Criador. Veio Jesus, então, e nos mostrou
o valor do trabalho, trabalhando incessantemente, e dizendo também que o Pai trabalha sempre em benefício de todos nós. Mas foi através do Espiritismo, a terceira revelação, quando Jesus envia seus emissários, através do Consolador prometido, que nós passamos a compreender o valor do trabalho. Como não poderia deixar de ser, Allan Kardec, então, questiona a espiritualidade maior sobre a lei do trabalho. E suas orientações estão lá no capítulo 3, da parte 3, do Livro dos Espíritos, onde Kardec traz as leis naturais. E lá está inserida, então, a lei do trabalho. Na pergunta 674, Kardec questiona a espiritualidade maior. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E os benfeitores respondem: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. O homem primitivo, ele vivia uma vida nômade, vivia da caça, da pesca, frutas e frutos que ele encontrava na natureza. Quando esses recursos ficavam escassos na região onde ele se encontrava, ele passava para outra, onde eram mais abundantes. Com o passar do tempo, a população aumentando, o homem então começou a fazer plantações, a criar, domesticar alguns animais, e isso então facilitou a sua sobrevivência. A partir daí, ele passou a viver em comunidade, passou a dividir tarefas, construir suas casas com mais capricho, porque ele já não tinha necessidade de mudar tanto. Ele encontrava os recursos para sobreviver aonde ele estava. Passou a fabricar alguns utensílios, algumas ferramentas, rudimentar, é claro, mas tudo isso dava conforto e facilidade já para o homem primitivo. Hoje a nossa vida é cheia de facilidades, de conforto. E como já nos afirmaram os benfeitores espirituais, o progresso empurra, obriga o homem ao trabalho, a estudar, a pesquisar. Todos os dias nós vemos novos lançamentos, novos produtos no mercado, uma nova tecnologia, opções, design. Tudo isso facilita muito a nossa vida, mas também aumenta as nossas necessidades. Há não muito tempo atrás não existia luz elétrica e as pessoas viviam sem luz elétrica. Vamos imaginar hoje uma fábrica, um hospital, nossas casas sem luz elétrica. Nós criamos essa necessidade. É óbvio que ninguém deixa de viver se não existisse a luz elétrica, mas com certeza ela nos traz inúmeros benefícios e conforto. Na pergunta 675, Kardec continua indagando: por trabalho, só devemos entender as ocupações materiais? E os benfeitores respondem: não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Nós temos 3 tipos de trabalho: o trabalho material, o intelectual e o moral. O trabalho é quando nós empregamos a nossa força física, é o trabalho braçal. O trabalho intelectual, quando nós planejamos, organizamos, criamos, etc. Conta-se que um carteiro passou pela manhã em frente da casa de um professor e o viu regando suas plantas. E ele, muito cordial, disse: bom dia, professor, está trabalhando? Não, meu amigo, estou descansando. Mais tarde retorna o carteiro e vê o professor sentado lendo um livro. Está descansando, professor? Não, estou trabalhando. Então, como afirmam os benfeitores espirituais, toda ocupação útil é trabalho. Quando lemos um bom livro, estamos aprendendo, é útil para nós, também é um trabalho. O trabalho também é uma forma de orar. O trabalho moral ou espiritual é aqueles que nós fazemos, realizamos em benefício do próximo. Sem a remuneração financeira, é o trabalho voluntário. É quando assistimos um doente, visitamos ou trabalhamos em alguma instituição beneficente.
Então é qualquer tipo de trabalho que nós damos do nosso esforço sem a remuneração material. E os benfeitores espirituais nos esclarecem na pergunta 643, dizendo que fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Portanto, é indispensável, é fundamental que nós sejamos úteis, na medida do possível, de acordo com as nossas condições. Então, o trabalho faz parte da natureza, é uma lei divina. Se nós observarmos o universo, tudo está em movimento, nada se encontra parado. Então, a regra para tudo é ação e movimento. E para o homem não poderia ser diferente, pois nós estamos inseridos neste contexto. Sem o trabalho, o homem não desenvolveria sua inteligência. Então, a gente já viu que o homem primitivo só começou a viver em sociedade, ter mais benefício, mais conforto, o momento que começou a trabalhar. Por isso, o nosso alimento, a nossa segurança, o nosso bem-estar depende do nosso trabalho. Quando nós temos alguma limitação, Deus nos dá outros meios para nós sermos úteis. Por exemplo, uma pessoa frágil de corpo tem inteligência para ser útil e fazer sua parte na obra da criação. Uma pessoa com deficiência física, por exemplo, uma pessoa cega, tem outros sentidos mais aguçados, a audição, o tato e assim por diante. E muitas vezes nós percebemos que essas pessoas são mais esforçadas, competentes, realizadas em suas profissões do que aqueles que não têm limitação nenhuma. Kardec também questiona qual o limite do trabalho. E os benfeitores nos esclarecem que é o limite das nossas forças. E os espíritos também nos dizem que quando o homem envelhece e não tem condição mais de manter-se sozinho, os outros deverão ampará-lo. Se tiver um parente, mas caso contrário, a própria sociedade em si. Não somente o governo, mas a comunidade, individualmente ou através de grupos assistenciais. Os espíritos também nos alertam que jamais, ou condenam também, aqueles que se prevalecem dos trabalhos dos fracos para enriquecer. Portanto, então, o trabalho é uma lei divina, portanto, para todos indistintamente, e ninguém fugirá dele sem ser surpreendido mais adiante. A homem nenhum é permitido usufruir do trabalho de alguém sem a devida remuneração, sem a devida retribuição. Então, com as respostas dos benfeitores espirituais, nós passamos então a compreender, ou perceber a perfeição das leis divinas, que nos oferece esse extraordinário recurso, o trabalho, para o nosso desenvolvimento material, moral e intelectual. O trabalho é tão importante nas nossas vidas que a ociosidade, ela denigre, embrutece, atrofia. Quando nós trabalhamos, exercitamos os músculos, os nervos, o nosso cérebro. A mente, quanto mais nós utilizamos a nossa mente, mais ela se aprimora, mais ela fica lúcida. Os médicos mesmos recomendam o exercício da mente através de leitura, de jogos, como remédio para o mal de Alzheimer, para retardar o envelhecimento natural e outras doenças mentais. O ser humano, ele é diferente de uma máquina industrial que se desgasta com o uso. O homem ativo, ele rejuvenesce e o ocioso, ele envelhece mais rapidamente. Na nossa cultura, nós aprendemos que o trabalho nos serve apenas como meio de sustento material. E não são poucas as pessoas que esperam a aposentadoria e no momento que se aposentam, ficam perdidas. Ficam, assim, depressivos, aborrecidos e acabam até morrendo mais cedo. Embora
ninguém vai discutir que o salário do trabalhador é sagrado, porque obviamente é com o salário que ele sobrevive no nosso mundo, mantém sua família, mas não é só o salário que nós ganhamos com o nosso trabalho. Com o nosso trabalho nós também conquistamos experiências, conhecimentos, amizades, porque geralmente a gente convive no nosso trabalho com outras pessoas. Então, quando nós deixarmos esse nosso corpo físico, nós não vamos levar o dinheiro do nosso salário que guardamos na poupança, não vamos levar os bens que compramos com o nosso salário, mas vamos levar sim essas conquistas, as experiências, as amizades, os conhecimentos que o trabalho nos proporcionou. Portanto, uma empresa que nos concede a oportunidade do trabalho, além de nos remunerar, ela funciona como uma escola para o espírito em aprendizado aqui na Terra. Por isso que muitos empregados, com o passar do tempo, depois de aprender a tecnologia, ganhar experiências no local onde trabalham, acabam abrindo seus próprios negócios, se tornando patrões. Então, o mais importante não é o que nós compramos com o nosso salário, mas sim é esse aprendizado durante a luta aqui na Terra. Na conquista desses nossos valores morais, intelectuais. Porque a gente sabe, a gente não é daqui, nós estamos de passagem aqui na Terra. Um dia vamos deixar este corpo, vamos para a nossa verdadeira pátria, que é a parte espiritual. E para lá nós só vamos levar essas conquistas. Porque tudo que nós compramos com o nosso salário vão ficar aqui. Só serve para nós nesse período que estamos vivendo aqui na Terra. E nós espíritas, que já temos um conhecimento, temos a certeza que hoje estamos vivendo o resultado do nosso passado e que ao mesmo tempo estamos construindo o nosso futuro, nós devemos ter muito cuidado em relação à lei do trabalho. Sejamos patrões, sejamos subordinados. Todos nós temos direitos de buscar um trabalho melhor, uma remuneração melhor, mas jamais temos o direito de boicotar o trabalho que nos é oferecido sob a alegação que estamos sendo mal remunerados. André Luiz, no livro Sinal Verde, ele diz assim: quem trabalha deve receber, mas igualmente quem recebe deve trabalhar. Então a lenda de Adão e Eva é uma fantasia, felizmente termina com a expulsão de ambos e a condenação deles ao trabalho. Mas percebemos que essa ideia se fixou na humanidade por muito tempo, principalmente na ocidental, que tem por base religiosa a Gênese mosaica. Mas, graças a Deus, hoje já estamos com outra visão, com outro pensamento. Há um tempo atrás eu vi uma reportagem do Japão. Lá, eles ficam observando as pessoas que chegam primeiro pelo carro onde estacionam, que estacionam na frente. E aquelas que saem primeiro também, eles ficam observando. E já olham com olhos diferentes. Então, ninguém quer chegar por último, nem sair por primeiro. É quase igual nós aqui no Brasil, mas tudo bem, é só um exemplo. Por isso, em época não muito distante, só os considerados inferiores trabalhavam, os escravos, os servidores. As pessoas com título de nobreza, as pessoas com mais recurso financeiro, elas não trabalhavam, viviam na ociosidade. Era desonroso para elas o trabalho. Por isso que elas sobreviviam ou viviam, sendo servidas pelos seus servos, pelos seus empregados, pelos seus escravos. André Luiz também, no Sinal Verde, ele nos diz assim, que quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Para que nós tenhamos alegria no nosso trabalho, não é necessário uma alta remuneração, mas sim uma satisfação interior. É necessário que cada um se dedique a uma atividade de acordo com sua aptidão, com as suas preferências, com os seus talentos, sem deixar-se influenciar pelo êxito, pelo sucesso, pelas conquistas dos outros, porque cada trabalho depende de qualidades que nem todos possuem. Quem não consegue um trabalho de acordo, condizente com aquilo que deseja, para não ser infeliz,
É necessário, então, adaptar-se àquele trabalho que está sendo oferecido, oportunizado naquele momento, mesmo que esse trabalho seja extremamente fácil. Isso vai ajudar a pessoa a gostar do que faz. Mesmo que o trabalho seja automatizado, que não possa fazer nenhum tipo de mudança, nós temos que nos conscientizar que aquele trabalho, aquela função é muito importante para o contexto da empresa, do trabalho em si. Nós devemos agir como um modesto operário, que sua função era apenas quebrar pedras. Quando questionado o que ele fazia, ele dizia muito orgulhoso que estou ajudando a construir uma catedral. Então é importante nós termos a convicção que nem todos podemos ser professores, engenheiros, advogados, médicos, mas cada um, se realizar o seu trabalho com dedicação, com carinho, dando o melhor de si, está concorrendo, obviamente, para o seu progresso e o bem-estar da sociedade. Conta-se que havia um rio muito largo, muito profundo, e que existia um barqueiro que fazia a travessia deste rio. E certa vez ele estava transportando em seu barco um advogado e uma professora. Lá pelas tantas, o advogado, que gostam de falar bastante, questiona o barqueiro: você entende de leis? E o barqueiro disse: não entendo nada de leis. E o advogado, muito compadecido, disse: que pena, você perdeu a metade da sua vida. E aí a professora, muito social, entra na conversa e diz: mas pelo menos você sabe ler e escrever. Não, mestra, diz ele, não tive essa oportunidade. E ela também disse: que pena, você perdeu a metade da sua vida. E aí veio uma onda, um vento forte, virou o barco e o barqueiro questiona: vocês sabem nadar? Não, disse os dois. Que pena, perderam toda a sua vida. Então não existe saber mais, nem saber menos, existe saberes diferentes. Então, mediante o trabalho remunerado, o homem modifica o meio em que vive, transforma o seu habitat, tem mais conforto, mais facilidades. Isso é, nós melhoramos a nossa vida exteriormente, no lado, aquilo que nos rodeia. Já o trabalho moral, o trabalho voluntário, nós nos transformamos de dentro para fora. É através do trabalho voluntário que nós conquistamos a simpatia, o respeito, a gratidão, as amizades. É através da autodoação que nós conseguimos nos superar e nos transformamos também em instrumentos da misericórdia divina para o bem-estar de todos, para a sociedade. Então, o trabalho ao lado da oração é o mais eficiente antídoto contra o mal. Todos nós já vimos uma casa que fica um período vazia, fechada, sem nenhum morador. Logo se torna habitat de insetos, roedores, teias de aranha e assim por diante. Da mesma forma, uma ferramenta que há muito tempo não é usada, enferruja e se torna imprestável. Da mesma forma que uma casa vazia é atacada por animais daninhos, que uma ferramenta é consumida pela ferrugem quando não é usada, a nossa mente também, se ela fica ociosa, ela também é atacada por caraminholas, por energias nocivas, pela esclerose. Nosso corpo, se nós não nos movimentamos, não trabalhamos, não fizermos exercício, também acaba atrofiando e acabamos doentes. Por isso que o nosso bem-estar, a nossa saúde, o nosso progresso material, intelectual, moral, depende do nosso trabalho. É através dele, então, que nós conquistamos esses valores espirituais, vamos corrigindo nossas imperfeições, disciplinando as nossas vontades. E o momento mais perigoso para o cristão é da ociosidade. Não é o momento das nossas dificuldades, das nossas lutas, das nossas dores. Porque é na ociosidade que nasce e cresce o mal. Enquanto no momento da dificuldade, das dores, nós buscamos Deus, entramos em prece e nos fortalecemos através da fé. Pelo fato do trabalho ser uma lei natural,
ele deve ser assegurado a todos aqueles que desejam, para que em contrapartida possa sustentar a si mesmo, a sua família, não se torne um peso para a sociedade, que não precisem pedir esmola. E o desemprego e, consequentemente, a fome, a miséria, a prostituição, a doença, o crime, demonstra que a sociedade está muito mal organizada e que necessita de uma reforma para que haja mais justiça social. Kardec pergunta na questão 806, é lei da natureza as desigualdades sociais? E os benfeitores respondem, não, é obra do homem e não de Deus. E no item A dessa pergunta, ainda Kardec volta a indagar, algum dia essa desigualdade desaparecerá? Eternas somente as leis de Deus o são, nos dizem os benfeitores. As desigualdades desaparecerão quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Então é um erro muito grosseiro nós acharmos que é preciso que para ter ricos é preciso que haja pobres, para que haja sábios tem que ter ignorantes, para que existam os grandes tem que haver os pequenos. Na verdade, todos nós podemos ser ricos, ser sábios, ser grandes. As rivalidades não têm razão de ser, porque para uns serem, não é necessário que os outros deixem de ser. Não se rebaixa aquele que já conquistou alguma coisa, mas se ajuda, levanta aqueles que estão ainda em condição social inferior. Apenas se extingue os privilégios, tão comum na nossa sociedade. Tem um escritor francês chamado Sebastian Chamfort, ele diz assim, que a sociedade seria uma coisa encantadora se nós estivéssemos interessados uns nos outros. Estar interessado uns nos outros é justamente colaborar para que todos, muitos, sejam felizes, que progridam através da solidariedade. Em O Livro dos Espíritos, novamente, na pergunta 678, Kardec volta a questionar. Em os mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? E os benfeitores respondem, a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. E no livro Céu e Inferno, no capítulo 2, na parte 2, traz um relato do mundo espiritual, do trabalho no mundo espiritual, através de um espírito que quando viveu aqui na Terra, ele era chamado de Condessa Paula. E ela relata que no mundo espiritual não há nem concerto perene, nem festa interminável, nem beatífica contemplação por toda a eternidade. Porém, o movimento, a atividade, a vida. Tem cada qual sua missão a cumprir, seus protegidos a velar, amigos terrenos a visitar, mecanismos da natureza a dirigir, almas sofredores a consolar. E é o vai e vem, não de uma rua a outra, porém de um a outro mundo, reunindo-nos, separando-nos para novamente nos juntarmos. E reunidos em certo ponto, comunicamos o trabalho realizado, felicitando-nos pelos êxitos obtidos, ajustando-nos, mutuamente nos assistimos em casos difíceis. Finalmente, asseguro-vos que ninguém tem tempo para enfadar-se por um segundo que seja. E nós aqui na Terra gostamos da expressão matar o tempo. Sendo nós espíritos imortais, razão pela qual, no momento que nós deixarmos o corpo físico, nós continuaremos sim a nossa jornada pela eternidade. Uma vez que o espírito, o ser pensante, o verdadeiro ser, deixa o corpo, mas não deixa a vida. E assim sendo, nós continuaremos a trabalhar, estudar, seja em outra dimensão, na erraticidade, na Terra, em futuras reencarnações, em outros mundos habitados, porque o progresso é uma lei da natureza, que estamos todos nós subordinados.
Queiremos ou não, acreditamos ou não, nós temos que seguir em frente. E vamos seguindo, evoluindo, crescendo, progredindo, aperfeiçoando-nos sempre. Mesmo que às vezes em passos lentos, mas sempre vamos adiante em busca da nossa perfeição relativa, da nossa felicidade, que é o destino que Deus nos concede a todos nós. E esse continuar do trabalho, do estudo, após a desencarnação, não deveria ser surpresa, porque o próprio Jesus, quando esteve na Terra, nos afirmou que Deus, o nosso Pai, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, trabalha sempre. E como não bastasse, vamos convir, a ociosidade, muito diferente do que as pessoas imaginam, é um suplício realmente. Entretanto, nós sendo espíritos imortais, hoje estamos aqui num corpo físico, numa experiência aqui na Terra. E o nosso corpo cansa das atividades. O espírito não. O espírito nosso está sempre em atividade, mesmo durante o sono. E é justamente durante o sono que o espírito goza de maior liberdade. Pode ir aonde quiser e fazer o que quiser. Então, como nós podemos entender o repouso? O dicionário nos diz que o repouso é ausência, cessação de trabalho, de movimento, sossego, tranquilidade, paz e descanso. Herculano Pires, no livro Curso Dinâmico do Espiritismo, capítulo 17, item 2, ele escreveu: o repouso é uma forma de diversificação do trabalho para recuperações e reajustes nos organismos materiais e nas estruturas psicomentais do homem. Então, o repouso não é ausência de trabalho, de ação, de movimento, não é sinônimo de sossego, de paz, porque mesmo na ausência de trabalho, na ociosidade, na preguiça, o espírito continua em atividade. Continua pensando, idealizando, realizando trabalhos, atividades espirituais de acordo com seus ideais, de acordo com sua maneira de ser. Então, o repouso deve ser entendido como mudança de atividade e não de ociosidade, porque ele constitui, como o trabalho, um meio de desenvolvimento, elevação e crescimento do espírito imortal. Além, obviamente, de recuperar as nossas energias físicas, oferecendo condições para o espírito de alimento, porque o espírito continua sempre sentindo, pensando e agindo. Então, o repouso ou pelo menos deveria ser, tão útil quanto o trabalho, para que seus frutos possam ser revertidos em benefício da criatura e em benefício da sociedade. Assim, o repouso, como sendo também uma lei natural, necessidade após o trabalho, deve se constituir de atividades prazerosas, agradáveis e úteis, porque sendo uma lei natural, ele também é uma lei moral, porque diz respeito ao homem, à sua vivência, ao seu comportamento perante Deus, perante o próximo, perante a si mesmo e os seres da criação. Somente assim, entendido o repouso, ele pode concorrer para o bem-estar do homem, para o seu desenvolvimento moral, intelectual, direcionando para o bem, para o belo, para o prazer saudável e útil. Em um parque, numa manhã, numa árvore, um João de Barro construía seu ninho. Lá estava ele, esticando sua cabecinha o quanto podia para fazer a parte superior do seu ninho. Do montinho de barro no interior do seu ninho, da sua casa, ele tirava pequeninhas porções para fazer o acabamento do seu ninho. Um trabalho árduo para um pássaro, pequeno pássaro, que não tem mãos nem ferramenta, apenas asas e bico para buscar a matéria-prima. Um pássaro muito pequeno, mas um exemplo de dedicação, de trabalho, de fidelidade do instinto recebido pelo Criador. O João de Barro não se preocupava com as intempéries, com os predadores, e estava lá, construindo a sua casa com muito esmero, com muito carinho, sem preguiça, sem desculpas. Mas nem todos os pássaros constroem seu ninho.
tem o chupim, também conhecido por enganatico. É um pássaro muito conhecido no Brasil, que ele não constrói seu ninho. A fêmea sai à cata de um ninho de tico-tico ou de algum outro pássaro, encontrando, ela retira os ovos ali depositados e bota os seus. A verdadeira dona do ninho não percebe a troca de ovos e acaba então chocando as aves da intrusa. Quando os filhotes nascem, já são maiores até que a própria mãe adotiva, mas ela mesma assim alimenta-os até que eles possam seguir a sua vida normal. Duas aves, duas situações bem diferentes. Uma tem a arte do trabalho e a outra o instinto de enganar, roubar e matar. Na nossa sociedade, no mundo nominal, também não é diferente. Tem aqueles que trabalham com dedicação, com seriedade, com honradez, com honestidade. Mas existe aqueles ainda na nossa sociedade que vivem do trabalho dos outros, não edificam, não constroem nada, apenas aproveitam-se do trabalho dos outros e são hábeis no instinto de enganar. São os verdadeiros parasitas sociais. E ainda se acham muito espertos, se sente orgulho de lesar o erário, as pessoas, de fazer conluios, conchavos negociados. Enche seus cofres com o dinheiro das drogas, do tráfico, das barganhas, da vilania, da guerra. São os verdadeiros chupins da sociedade. Seriam eles os verdadeiros espertos? É claro que não. Coitados, porque pensam que pode enganar a própria consciência. Diferente dos animais, que só têm instinto animal, o homem tem responsabilidade moral pelos seus atos, realizados em sã consciência. E mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos ter que responder pelas soberanas leis que regem o universo moral, sobre tudo aquilo que a gente possa ter tirado de uma forma desonesta. Desse supremo juiz, do tribunal da chamada consciência, nada escapa, nada se burla, nada se perde. Por isso, nós devemos fazer uma pergunta para nós mesmos, diante do espelho, com muita sinceridade. Nós estamos mais para chupins ou para João de Barro? Se a nossa resposta pender para o chupim, devemos fazer uma mudança radical de comportamento e urgente, porque a nossa vida não termina no túmulo. E é lá, depois que nós deixarmos este corpo, é que nós vamos receber de acordo com as nossas obras. E o trabalho é lei da natureza, ninguém escapa dele sem ser surpreendido mais adiante. Ninguém engana a própria consciência fugindo ao dever. E na grande folha de pagamento do Código Divino, lá vai estar registrado os nossos serviços, os nossos desserviços, aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. E é conforme esses registros que nós receberemos no além-túmulo. Vamos pensar nisso, mas pensamos agora, porque a vida passa rapidamente. Muita paz, que Deus abençoe a todos e agradecemos a atenção de todos.